bom dia. Eu sou a Karine, né, que coordeno o SIG de Cuidados Farmacêuticos. Esse é um projeto que existe desde 2012, para quem não conhece ainda. Nós sempre temos uma webconferência uma vez por mês, geralmente é na primeira sexta-feira do mês, e a gente tem, às vezes, feito algumas extraordinárias, algumas extras, né, porque tem muitos temas que a gente pode discutir. E a ideia é estar compartilhando experiências e discutindo, né, sobre a aplicação do cuidado farmacêutico, sobre os desafios e como implementar isso nos serviços em diferentes âmbitos de atuação do farmacêutico. Vocês podem registrar a presença nesse link que está nas notas compartilhadas. Tem uma senha para registro de presença e no final do ano eu encaminho para vocês o certificado por e-mail da participação dos SIGs que ocorreram nesse ano, tá? Então hoje a gente vai discutir um tema, né, bem importante, que eu acho que a gente já vem há algum tempo enfrentando a questão da judicialização como uma forma de acesso a medicamentos, e todo o arcabouço que isso traz, tanto positivo, como uma forma de garantia do direito ao acesso, né? Mas também negativo em termos de organização da logística, de custos que esses medicamentos representam dentro do orçamento público, seja da esfera municipal, estadual ou federal, e uma preocupação que já venho tendo há algum tempo, que é justamente isso, assim, qual é o resultado desse tratamento, né? Qual é o impacto que esse medicamento tem na vida das pessoas ou na qualidade de vida? Eu lembro que a gente fez uma vez um estudo num município próximo a Tubarão e mais de 50% dos pacientes não retiraram regularmente os medicamentos que eles conseguiram ter acesso via judicial. Então, a gente chamou isso de desacesso, né? Porque, teoricamente, garante o acesso, mas não retira. Então, que problema que existe? E uma outra coisa que eu acho que é importante destacar que a gente tem é um paciente que vem via judicial e, de uma certa maneira, a gente deixa ele de lado, né? Ele não entra pela via certa do sistema, então não me diz respeito, não é da minha importância. E muitas vezes, talvez, a gente também negligencia o cuidado com esse paciente, né? Então, a Lívia, dentro do grupo que ela faz parte de pesquisa, eles desenvolveram um software de acompanhamento de pacientes que usam esses medicamentos judiciais, e ela vai falar um pouquinho para nós dessa experiência, né? E apresentar um pouquinho para nós o software. Então, eu agradeço desde já a indicação da professora Luciane, que faz parte do grupo, né, da Universidade de Sorocaba, e também o aceite da Lívia em participar do SIG e apresentar um pouquinho a sua experiência, tá? Lívia, eu vou passar a palavra para você, então obrigada, né? E eu vou fechar a minha câmera e o meu microfone para que a gente te assista, né, e te ouça melhor. E quem estiver nos assistindo, vocês podem ir registrando as perguntas no chat, se a Lívia puder, ela vai responder, ou se não, no final a gente deixou uma meia hora para a gente poder fazer as perguntas, tá? Então, obrigada pela presença de todos, né, presença virtual, e obrigada também pelo seu aceite. Olá, pessoal, bom dia. Todos me ouvem? Estamos te ouvindo bem. Tá joia. Vamos lá, então. Bom dia. Eu sou Lívia, da Universidade de Sorocaba. Hoje nós vamos apresentar para vocês o software que nós desenvolvemos para o acompanhamento dos pacientes que receberam os medicamentos via judicial e também qualquer paciente que esteja em uso de medicamentos, que o software ele tem um módulo para o acompanhamento independente do módulo de gestão dos processos judiciais, então isso permite também que os demais pacientes sejam acompanhados independente da via de obtenção dos medicamentos.
tá? Eu sou formada na Universidade de Sorocaba desde 2008, farmacêutica, e atualmente defendi a minha tese de mestrado no final do mês de junho, então sou mestre em ciências farmacêuticas também pela Universidade de Sorocaba recentemente, tá? As dúvidas que vocês tiverem, o que vocês quiserem compartilhar com a gente, fiquem à vontade aqui pelo chat e posteriormente também por e-mail, estamos à disposição de vocês, tá bom? Estamos com bastante pessoas aqui no momento 49, estou bastante contente, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre isso, de divulgar o trabalho que foi feito. E estou realmente à disposição de vocês, caso tenham dúvidas sequenciais a essa apresentação, tá bom? Vamos lá aqui. Karine, eu estou sem a oportunidade de passar os slides. Veja o que eu estou fazendo de errado. Tá, deixa eu ver que talvez eu tinha visto antes que tu não estava mais, só um pouquinho. Acho que agora tá, ok. Sim, agora tá ok. Beleza, muito obrigada. Então vamos lá. Inicialmente, a gente tem um problema central, que é a judicialização na saúde, que ela vem em decorrência de alguns fatores, dentre eles os interesses da indústria farmacêutica por essa judicialização, né? Os aspectos técnicos, científicos, jurídicos e sociais que estão envolvidos na judicialização da saúde, alguns sistemas de saúde que são deficientes, né? Por isso demanda essa necessidade de se requerer medicamentos através dessa via, e uma maior conscientização dos pacientes e dos brasileiros, no caso, né, quanto aos seus direitos, nos direitos da saúde. Isso, essa conscientização também aumenta a demanda da judicialização. Em dados recentes aqui, publicados em 2018, porém são dados de 2010 a 2016, que os gastos com medicamentos, especificamente na saúde, eles passaram de 50 milhões de dólares para cerca de 325 milhões de dólares. Um crescimento aí de quase 6 vezes, né, de 5,5 vezes, em relação a gastos com medicamentos através de judicialização, né. E aqui a gente tem, então, a demanda que isso traz, que significaria a tecnologia da gestão dessas demandas judiciais, em somatória a necessidade de acompanhar esses pacientes para que seja verificado se os benefícios e riscos dos tratamentos estão sendo efetivos e se isso tudo está sendo realmente em decorrência dessa demanda, se isso está sendo efetivo. Então a avaliação desses benefícios ela é necessária, e também utilizando a tecnologia para a gestão dessas demandas, auxilia na tomada de decisões no sentido de benefícios ou riscos desses tratamentos também. Por isso, então, nós desenvolvemos o sistema. Inicialmente, ele foi desenvolvido através de apoio e financiamento da FAPESP, com a Secretaria de Estado da Saúde, o Ministério da Saúde por intermédio do DECIT e também o CNPq, e por meio de processo dentro da FAPESP. Inicialmente ele foi desenvolvido para a gestão dos processos judiciais e também para a logística. Então ele facilita e coordena a programação, aquisição, dispensação e também o atendimento, né, no registro desses dados dentro do sistema para melhor verificação do andamento das dispensações e das programações, e também na dispensação. Tá? Eu estou com um áudio aqui de alguém que está um pouquinho barulhento. Mas ok. Inicialmente o sistema então foi desenvolvido para a gestão das demandas. Neste caso, nós vamos focar bastante no módulo que foi desenvolvido, que fez parte do meu trabalho aqui dentro da Universidade de Sorocaba. Então nós vamos fazer a demonstração
mais detalhada da questão do acompanhamento farmacoterapêutico desses pacientes. Mas estamos à inteira disposição caso queiram mais informações sobre o sistema de gestão que tem esse layout aqui e é acessado via web também. Tá? Então, o sistema incorporado ao sistema, tivemos então o desenvolvimento do módulo de acompanhamento farmacoterapêutico. Então, no mesmo layout foi inserido uma nova aba com informações aqui intrínsecas que podem ser utilizadas para o acompanhamento. Nós vamos detalhar bastante isso daqui para frente na apresentação. Também teve apoio e financiamento da FAPESP, essa segunda etapa do projeto. Tá? Tivemos 3 teses de mestrado envolvidas aqui, uma delas foi a minha, e as 2 anteriores no desenvolvimento do sistema de gestão e no desenho do próximo sistema, do próximo incorporação do sistema, que foi o módulo de acompanhamento farmacoterapêutico. E o meu trabalho foi o desenvolvimento de fato desse módulo de acompanhamento. Tá? Então, aqui é uma apresentação do layout do sistema em todas as abas que ele apresenta. Tá? Então, aqui na aba Cadastros, a gente consegue fazer o upload de materiais de consulta que podem ser materiais que sejam utilizados nos estudos de caso ou que sejam as listas de medicamentos municipais, as listas de medicamentos, a lista de medicamentos nacional, são materiais que podem ser incorporados ao sistema e utilizados por todos os farmacêuticos e outros profissionais que estejam cadastrados no sistema têm acesso a esses materiais de consulta. Então, é possível fazer o upload dos materiais e aqui na aba operacional, a consulta desses materiais. Tá? Aqui em dados do usuário, nós fazemos toda a de cadastros dos usuários que podem estar dentro do sistema. E dentro do sistema, os profissionais farmacêuticos e outros profissionais, que eu já vou colocar mais à frente quais são esses profissionais que podem ter acesso também ao sistema, eles gerenciam as agendas deles aqui, e dentro do sistema é possível também todos verificarem as agendas disponíveis e fazerem os encaminhamentos ou agendamentos de consultas posteriores, também aqui pela liberação das agendas. Então, aqui são dados internos que cada usuário pode fazer a sua modificação. Dentro da aba Acompanhamento, que é onde nós vamos detalhar mais a seguir também, nós temos os prontuários dos pacientes, as agendas de fato que nós vamos fazer, todas as informações de pacientes aqui, relatórios gerais e relatórios comparativos em relação ao acompanhamento. E também, dentro dos materiais de ajuda, nós temos o manual de uso desse sistema em PDF, que é possível ser consultado offline, depois de baixado no computador, e algumas informações de desenvolvimento do sistema. Dentro, então, da aba Acompanhamentos, nós temos, então, a possibilidade de inclusão dos prontuários dos pacientes aqui, que abrem em uma nova janela com 14 oportunidades de preenchimento de informações. Essas oportunidades de preenchimento de informações são todas as informações decorrentes do acompanhamento farmacoterapêutico. Elas foram desenvolvidas com a utilização de metodologias já existentes, tá? São metodologias já praticadas no mundo todo, e elas são uma mescla de diversas metodologias que, em estudo piloto prévio ao desenvolvimento do sistema, que foi desenvolvido e conduzido na Universidade de Brasília, numa parceria aqui com a Universidade de Sorocaba, através da prática de atendimento deles, nós fizemos as adaptações e as incorporações ao sistema novo, baseado na prática e também nas metodologias já existentes. Então, aqui a gente tem o desenvolvimento de uma mescla de metodologias de acordo com uma prática já consolidada e efetivada lá. Nós fizemos aqui essa incorporação de informações dentro do sistema. Tá? Então, aqui, dentro do ícone pacientes, no início de uma nova
de um novo prontuário, de um atendimento novo de paciente, nós vamos encontrar todas essas opções de preenchimento para seguirmos o acompanhamento farmacoterapêutico. No acompanhamento, então, nessa aba de pacientes, são todos os dados sociodemográficos do paciente que podem ser preenchidos aqui. Essa aba, essa linha em destaque aqui em cima, ela se mantém fixa em todas as abas, então essas informações iniciais de nome, algum documento por conta de homônimos, a data de nascimento e a idade que é calculada automaticamente pelo sistema, ela segue fixa em todas as etapas. Vocês podem verificar aqui também que na aba que está destacada no momento que nós estamos preenchendo as informações aqui, ela se altera de cor. Então, isso facilita a navegação, apesar de todo o registro ser em formulário contínuo. Então, arrastando a barra aqui para baixo no sistema, a gente consegue verificar todas essas informações aqui, porém, esses botões, eles facilitam a navegação conforme forem necessárias as informações forem preenchidas aqui, de acordo com a prática de cada profissional. De repente, o profissional ele tem mais facilidade em iniciar a entrevista, a consulta com o paciente pelos tratamentos, ele já inicia informando as informações pelos tratamentos. Ou então, ele começa pelas doenças ou queixas que o paciente está trazendo, e aí ele já traz as informações aqui inicialmente. Então, o sistema ele foi concebido numa ordem semilógica ou lógica inicialmente para quem está praticando o acompanhamento de fato, porém cada profissional inicia as suas atividades ou segue com as suas atividades, independente dessa ordem que nós fizemos, que é possível fazer essa navegação livremente também, tá? Na segunda aba, então, de doenças e sintomas, aqui nós destacamos algumas funcionalidades do sistema, que nesse caso nós temos como preencher no caso de doenças ou alguns sinais, através do CID dessas doenças. Então, tem um pré-carregamento de CID dentro do sistema, que através dessa lupa de busca surge uma nova janela e é possível fazer essa busca através dos CIDs já classificados. Tá? Os sinais e sintomas também podem ser inseridos aqui, independentes de CID, que podem ser preenchidos através dessa descrição e não teremos um CID correspondente, por exemplo. Tá? Algumas informações também, como essa janelinha aqui abaixo, quando posicionamos o cursor do mouse em alguns momentos do preenchimento, ele identifica a forma de preencher desse campo. Então, nesse caso aqui do histórico das doenças ou do sintoma que está aparecendo, ele indica a forma mais ideal, a forma mais correta de preenchimento desse campo por conta da geração de relatórios posteriores, que isso pode facilitar, e certamente facilitará, na gestão e no entendimento desses relatórios posteriormente. Tá? Quanto mais bem preenchido o sistema estiver, mais relatórios interessantes a gente pode extrair. Né? O sistema ele é bastante intuitivo, muitos botões e funcionalidades são claras e fáceis de entender aqui, principalmente para o pessoal que tem mais facilidade em manipulação de softwares e de outros programas de computadores, mas nós temos também um formato de treinamento que daqui a pouco eu já explico para vocês também, que ficou um formato bem interessante. Outra funcionalidade bacana aqui também é a possibilidade de o preenchimento de alguma informação através desse botãozinho aqui, que ele tem o desenho de uma ovelha. E isso significa um botão clonar, de uma clonagem. Então, é possível fazer o preenchimento atualizado da informação, essas informações, lembrando aqui, o preenchimento da data ele vem automático no sistema, então a data do dia ela já vem preenchida aqui na frente.
E nós queremos, por exemplo, clonar essa informação para dizer que o paciente continua com essa doença ou continua com esse sinal, mas numa nova data, numa nova consulta. Então é possível, ao invés de repreencher todas as informações com uma informação nova aqui em cima, fazer a clonagem dessa informação e posteriormente editá-la, né? Esse botãozinho lateral aqui com 3 folhas desenhadas, eles são um botãozinho de exibição, então o histórico ele fica, nesse caso da aba doenças e sintomas, ele fica ocluso aqui dentro da informação, ela fica somente numa linha, e aí após selecionar esse botão, ela aparece de forma mais detalhada aqui embaixo, caso ela tivesse sido preenchida. Nesse caso, nesse exemplo, ela não foi preenchida, então aqui o campo histórico está vazio. Tá? O botãozinho de menos é para exclusão dessa informação e após o preenchimento, falei na ordem não correta aqui, mas após o preenchimento das informações, o botão de mais é que inclui ela aqui abaixo do registro para a informação ficar salva dentro do sistema. Tá? Na aba tratamentos, a mesma funcionalidade que nós tínhamos ali atrás sobre o CID, nós temos aqui uma lista de alguns medicamentos pré-carregados. Não é uma lista super atualizada, que essa lista ela se altera numa frequência muito grande. Então, nós temos aqui uma atualização dessa lista feita no começo deste ano, de 2018, é a lista mais recente que nós temos. Então, é possível também localizar alguns medicamentos pelo nome genérico ou pelo nome comercial e localizando também por uma busca de lupa auxiliar. Aqui na aba tratamentos nós temos 2 regiões, que uma é a região de tratamentos farmacoterapêuticos, que podem estar em uso ou não, acionando esse checkbox, essa caixinha de informações aqui, vai identificar se o tratamento está em uso ou não, e inclusive para ser verificado se o paciente faz uso de medicamento prescrito ou por automedicação. Se o medicamento é prescrito, outro checkbox pode ser acionado aqui e informações sobre a prescrição aparecem logo abaixo para serem preenchidas também. Se o medicamento é automedicação, essa caixinha não vai ser acionada e aí as informações de automedicação também podem ser registradas aqui em cima, porém não teremos as informações da origem da receita, ou do prescritor, ou de outras informações mais específicas, tá? E a segunda região da aba de tratamentos, ela pode ser complementada com os tratamentos complementares, que podem ser incluídos a homeopatia, a acupuntura, os remédios caseiros e outras informações aqui, que não são medicamentos, uns tratamentos com medicamentos aqui no uso de farmacoterapia. Nesse caso, podem ser tratamentos complementares também que fazem parte da rotina ou da vida desse paciente. Tá? Na aba exames, ela também está subdividida em 3 regiões, uma região de exames laboratoriais quantitativos, depois os qualitativos, e também alguns parâmetros clínicos que podem ser medidos ou aferidos no momento da consulta. Aqui, no próximo slide, que nesse caso eu precisei separar por conta da apresentação ser estática, né? Nós fizemos a abertura aqui dos exames laboratoriais quantitativos que já estão pré-carregados no sistema de informações. Por exemplo, eu preciso avisar o sistema qual é o exame de carga viral para o HIV, ele já está pré-preenchido aqui, eu informo o resultado, informo o valor de referência do momento daquele exame, né, da data que ele foi feita, e também aqui ao final, correndo a barra, nós temos a opção de outros, caso ele não esteja listado previamente aqui por nossas informações de sistema, tá? Na segunda opção aqui embaixo, no segunda subdivisão e na terceira, também tem alguns exames qualitativos e os parâmetros clínicos que podem ser aferidos ou medidos no momento da consulta. Aqui a pressão arterial como exemplo, uma glicemia capilar também é um exemplo que pode ser registrado no sistema no momento da consulta que está sendo feita com o paciente.
Como uma quarta subdivisão aqui, dentro da aba exames, também é possível fazer um upload de informações. Aqui podem ser anexados também ao sistema exames de imagem, ou alguns exames podem ser, inclusive, esses mesmos exames que forem informados aqui em cima, e na forma de imagem, através de fotos ou de escaneamento dessas informações e posterior upload dentro do sistema, dentro do prontuário deste paciente. Porém, essas informações elas ficam intrínsecas ao sistema. Então, numa extração de relatórios, ela não vai estar disponível para essas informações estarem claras dentro do relatório. Então, é importante que, além desses exames serem feitos do upload, exceto de imagens, né? De imagens a gente não vai conseguir informar aqui um laudo de imagem, mas temos outros campos de informações complementares que podem ser preenchidos também com essas informações, mas aqui podem ser feitos, então, os uploads, e caso estejam resultados numéricos ou que podem ser preenchidos aqui em cima, é importante também que eles estejam aqui duplamente preenchidos para que os relatórios estejam mais claros no momento de uma verificação, ok? Então, na aba seguinte, que é de hábitos e condições, aqui a gente faz a entrevista com o paciente e coleta as informações sobre rotina alimentar dele, sobre os hábitos e sobre outras informações, por exemplo, se ele possui cuidador ou não, quantos são, qual é o parentesco, isso pode ser preenchido nas informações complementares, caso seja necessário, se ele tem alguma limitação, se ele tem problema, alguma limitação de locomoção, de visão, de audição, isso tudo é preenchido nessa aba. Se é uma paciente gestante, se é uma paciente que está em lactação, também é possível ser informado aqui nessa etapa, tá? Aqui também temos aquele recurso de preenchimento com informações de como seria o ideal do preenchimento, tá? Então, aqui nesse caso, registrar o consumo em ml. Então, nesse caso aqui, os valores que forem digitados aqui, teoricamente, ao sair o relatório, eles estarão em ml como padronização, para que isso seja mais facilmente de acompanhar esse paciente num relatório posterior, tá? Na aba adesão e uso, como eu expliquei para vocês, todas as abas elas foram baseadas em metodologias já existentes e essa é uma delas. Algumas divergências podem ser encontradas aqui de alguns profissionais que gostam ou não gostam desse tipo de abordagem na adesão e uso, mas foi o que nós encontramos de mais ideal para conseguir se fazer uma avaliação da adesão e uso desse paciente para com o tratamento que ele está fazendo, tá? Então, aqui tem as opções de respostas a essas perguntas em sim ou não, e aqui também um complemento de informações se ele tem alguma dificuldade ou algum problema em relação ao tratamento, seguindo algum desses itens como problema para o tratamento não estar aderido ou estar aderido se ele não tiver nenhum desses problemas. Mostrando uma funcionalidade do sistema aqui, ao acionar qualquer checkbox dessas informações aqui, uma aba de campo aberto se abre e é possível fazer o preenchimento aqui de qualquer informação. Por exemplo, tenho dificuldade em obter medicamento no SUS. Qual o medicamento, se ele já faz uso de diversos outros que já foram preenchidos aqui no tratamento. Aqui é possível especificar qual deles, ou qual foi o problema, ou qual foi o período do problema. Eu tive esse problema em X tempo e no momento eu não tenho mais. Então também é possível fazer o registro dessa informação em campo aberto. Lembrando que todos os campos abertos geram maiores dificuldades de interpretação de resultados quando se faz uma extração de relatório. Então, quanto mais preenchido, fechado, mais possível de ser interpretados com mais facilidade esses relatórios posteriormente também. Por que a gente enfatiza nos relatórios? Porque a gente tem a ideia de que o sistema vai responder e vai trazer todas as respostas para nós. Mas ele só vai fazer isso se nós fizermos o preenchimento correto das informações. Qualquer tipo de sistema, seja ele de gestão, seja ele de
de acompanhamento, seja ele de dispensação, ele só traz as respostas que precisamos dentro dos relatórios desde que a gente alimente ele com informações. Então, nesse momento, em todos os momentos, quanto mais informação, quanto mais detalhado esteja o sistema, mais fácil a gente vai conseguir extrair relatórios deles. Seja qualquer que seja o software ou o sistema que estiver em uso, tá? Seguindo, então, na nossa divulgação do sistema, na revisão de sintomas, ela traz um checklist completo de todas as funções, de todos os sistemas do corpo humano e de todas as alterações, possivelmente algumas não estejam listadas e também tem a oportunidade de serem informadas aqui através do campinho outras, né? Todas elas também seguem a mesma função que nós apresentamos aqui na adesão. A cada checkbox marcado, o campo de observação segue em aberto também para serem preenchidos com informações. Então, aqui o checklist é completo no sentido de fazer o paciente relembrar ou que tudo seja realmente checado dentro de um rastreamento de todas as opções ou oportunidades que ele pode ter se esquecido no momento que informou nas doenças ou nos tratamentos, e aqui a gente tem a oportunidade de fazer esse checklist novamente. Tá? No campo aqui deixa eu ver aqui qual que é, dos eventos adversos, nós temos também a opção a subdivisão em duas etapas, que uma delas é o histórico de eventos adversos que esse paciente já apresentou em algum momento da vida, que ele se lembre e que ele relate. Então, isso aqui é uma parte da consulta que seja mais voltada para a memória do paciente, né, ou que isso tenha sido registrado de alguma forma e ele traga alguma documentação para isso, não somente na memória dele, mas é um campo que pode ser preenchido com todas as informações referentes a um histórico de eventos adversos a qualquer medicamento que ele já tenha tido. E aqui, na segunda subdivisão aqui dessa aba, nós temos as informações que podem estar ocorrendo no momento da consulta. Informações de suspeitas de eventos adversos que estão ocorrendo no momento da consulta. Referente à doença que ele já está trazendo, neste caso aqui nós pegamos o mesmo exemplo que trouxemos lá no preenchimento das doenças, o sistema ele traz essas informações para frente, desde que elas tenham sido preenchidas inicialmente, o sistema traz essas informações para cá e isso pode também facilitar que a demora da consulta ela seja diminuída, né, nesse caso. Então, aqui a gente vai falar sobre a suspeita de eventos adversos referente à hipertensão essencial que esse paciente apresenta e eu não preciso preencher novamente todas as informações. Essas informações elas já são trazidas aqui para dentro do sistema. Tanto de doenças, sinais e sintomas, quanto de tratamentos. Então, tudo que foi preenchido aqui na aba tratamentos, ao selecionar o tipo do preenchimento, no momento do preenchimento da suspeita, ele traz as informações aqui também do tratamento. Então, todos os medicamentos que forem informados lá, eles podem ser trazidos aqui para frente e serem preenchidos novamente. Uma região bacana também de colocar para vocês que é possível ser informado no sistema se essa suspeita de evento adverso ela já foi notificada ou não para o órgão responsável ou se ela deve ser notificada ou não. Aqui pode depois ser feito um rastreio de informações para que tenha uma sequência dessas informações de notificação aqui, caso isso fique pendente para consultas seguintes ou para o estudo de caso, e isso pode ser trazido novamente para ser notificado para o órgão responsável. Nesse caso aqui, a gente pode também colocar a ficha de preenchimento de notificações lá na região de upload de materiais de consulta. Então, essa ficha ela já pode ser baixada facilmente do sistema e ser preenchida aqui no momento da informação dessa notificação. Tá?
Na aba acompanhamento, dentro da aba acompanhamento ainda, na percepção geral de saúde, essas informações elas são coletadas na entrevista com o paciente, qual é a percepção geral de saúde que ele tem do momento da consulta e qual é a percepção de qualidade de vida que ele tem também no momento da consulta. Aqui é extremamente interessante de ser preenchido com a nota que o paciente dá nas primeiras consultas e também nas consultas de retorno e quais os motivos para essa nota que ele se deu, para isso ser verificado e estudado posteriormente dentro do decorrer do acompanhamento de um período de tempo que o paciente já esteja sendo acompanhado. Aqui vai ser possível verificar através dos relatórios se houve um ganho, né, de qualidade de vida ou de percepção geral de saúde desse paciente por conta do acompanhamento. Se ele relatar que o motivo foi esse, por exemplo, eu estou sendo cuidado, agora eu estou sendo melhor orientado, então a minha qualidade de vida ou a minha percepção de saúde melhorou. Ou não tive nenhuma alteração, enfim, não quero nem continuar mais fazendo o acompanhamento, porque não mudou nada na minha vida. Também é possível a gente chegar a essas conclusões. Mas é muito difícil disso acontecer quando o paciente adere também ao acompanhamento. O acompanhamento também é uma questão de adesão, né? E aqui a gente consegue depois verificar as informações e trazer os relatórios através das consultas sendo feitas com as informações preenchidas corretamente, com a percepção correta do paciente em relação a essas duas informações. Na aba de agendamento, nesse momento, aqui só é possível verificar os agendamentos feitos e se eles foram atendidos, se o paciente faltou, se o paciente precisou reagendar alguma consulta. Não é nessa aba que a gente faz o agendamento dos pacientes. Aqui nós consultamos quais os momentos que esse paciente já veio ou virá. E os agendamentos, de fato, nós fazemos num ícone separado. E mais para frente a gente volta no sistema aqui, na cara do sistema, né, no layout inicial do sistema, já mostro para vocês onde nós fazemos o agendamento, tá? Aqui é somente consulta e verificação se o agendamento está próximo ou se algum preenchimento para o paciente, se ele veio ou não, e qual o motivo da falta dele, por exemplo, se precisa ser reagendado, tá? Na aba encaminhamentos, é possível fazer uma informação aqui para o sistema de uma carta para um encaminhamento para outro profissional ou outro serviço de saúde, caso isso seja detectado em algum momento da consulta, tá? Caso tenha necessidade. Algumas informações elas já vêm pré-preenchidas, como as informações do farmacêutico que está fazendo a consulta, então nesse momento nós estamos logados em com algum login de algum profissional, e esse profissional ele já está previamente com as informações preenchidas aqui. As outras informações elas serão preenchidas no decorrer da consulta, com a possibilidade também no final de fazer uma impressão em PDF. Então o sistema ele extrai essas informações em PDF, que pode ser arquivado no computador e também impresso para que o paciente leve para o próximo profissional ou profissional que esteja sendo encaminhado para aquele serviço ou para aquele profissional, tá? Essa impressão, ela acontece de forma fechada, né, de forma em PDF, não editável, então é possível fazer a edição por aqui e gerar um novo PDF. Abriram um áudio aqui também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Estou seguindo aqui, mas a gente pode fazer a interrupção, mas aqui na sequência das informações a gente pode também deixar para esclarecer no final, tá? Essas informações aqui da finalização da carta, elas já são pré-preenchidas, então tem uma mensagem de finalização da carta aqui que também é editável, mas a gente já fez uma prévia de informações aqui para finalizar a carta, para encaminhar para o profissional, e isso também é possível, fizemos isso para uma facilidade de preenchimento, mas também é possível fazer a edição caso a mensagem não seja da forma que se finalizam as informações por cada prática profissional, tá?
Aqui, então, é um exemplo de um PDF gerado, então ele vem com as informações que é um encaminhamento clínico, a unidade, essa unidade, ela é o local que o farmacêutico trabalha ou que o serviço esteja sendo prestado, né? Então é possível fazer alteração dessas informações aqui, com algum dado de contato também, e esse desenho, essa imagem aqui ao lado, também é possível ser alterada para uma logomarca que o serviço já utilize ou que seja de um serviço público que utilize algum brasão de prefeitura ou de algum outro local. Essa imagem ela também pode ser alterada via sistema, via cadastros prévios também. E aqui as informações que nós preenchemos lá naquele campo anterior, neste aqui, elas são trazidas neste formato aqui do PDF, que pode ser impressas depois. Ó, aqui é a mensagem de finalização da carta, com as informações do farmacêutico já pré-preenchidas. Aqui é só um exemplo para mostrar para vocês como que o PDF é extraído do sistema. Tá? Aqui na aba, então, problemas, são todos os problemas identificados durante a consulta, numa classificação também utilizando metodologia, neste caso, o cuidado farmacêutico, a coleção do cuidado farmacêutico do Ministério da Saúde, que foi incorporado aqui essa classificação pelo tipo de problema inicialmente, e depois a classificação do problema, ela aparece uma subdivisão de todas essas informações aqui que forem classificadas anteriormente. Na prática que foi utilizada no estudo piloto, que eu mencionei para vocês lá no início, da Universidade de Brasília, eles sentiram dificuldade na classificação desses problemas, apesar deles estarem listados dessa forma aqui e também na literatura que nós buscamos para incorporação. Então foi criada uma nova região aqui, que é o campo descrição, que é também um campo aberto. Então é possível fazer a descrição do problema encontrado ou do problema identificado, independente dessa classificação. Lembrando novamente que todos os campos abertos de preenchimento, eles trazem dificuldade de interpretação de relatórios. Então, quanto mais preenchidos em campos fechados, melhor para se avaliar relatórios posteriormente. Nesse caso, é possível fazer das duas formas. Então, da forma mais prática que o profissional encontre para fazer essa classificação, ou que ele faça uma breve descrição aqui inicialmente e posteriormente, fora da consulta do paciente, ele volte para esse campo e faça a classificação para melhoria de relatórios ou para melhores interpretações. Também é possível ser feito dessa forma, tá? No campo de intervenções, também se foi baseado na mesma literatura, então trazem as informações listadas na classificação e depois no tipo de intervenção feita efetivamente. Aqui nós selecionamos um exemplo de uma informação já carregada, então após a classificação e a intervenção ser preenchidas aqui, clicando no botãozinho de mais, ela se transforma aqui embaixo na data que foi feita, tá? Então, na data que ela foi preenchida, isso vem atualizado aqui embaixo, e as informações foram preenchidas aqui, ó. Por exemplo, nós escolhemos aqui que foi feita uma informação ou um aconselhamento, de que forma? Ao paciente, infelizmente não dá para a gente ler tudo aqui, mas o aconselhamento foi feito para melhores cuidados em relação ao tratamento que ele já fazia, né? Em consultas posteriores, é possível fazer a classificação, a avaliação dessa intervenção realizada. Por que se é importante avaliar a intervenção realizada? Se o paciente seguiu com aquelas informações, se aquilo teve um bom resultado, se aquele problema ali foi resolvido, se ele ainda está, se ele foi aceito pelo paciente ou não, se o paciente não deu sequência nessa intervenção proposta, né? Ou se ele deu sequência, foi aceito e se esse problema foi resolvido, também é possível fazer a classificação a avaliação dessas intervenções propostas em uma consulta anterior nas consultas posteriores, tá? E aqui
também temos sempre a função de clonagem dessas informações para a próxima consulta. Por exemplo, no retorno desse paciente, nós vamos aconselhar a mesma coisa para que ele consiga, ele não teve uma boa aceitação, por exemplo, nós vamos aconselhar novamente que ele faça essas, faça mais, que consiga mais adesão ao tratamento, desde que ele seja melhor aconselhado nesse ou naquele motivo, né? Então, nós podemos fazer novamente que as informações sejam clonadas aqui, não havendo necessidade de reeditação, nem de reinformação ao sistema, e aí, posteriormente, a gente tem mais uma informação classificada logo abaixo, para que isso seja reavaliado numa consulta posterior. Tá, então é possível também usar esses recursos durante todo o acompanhamento. Esses recursos de clonagem e de informações aqui, eles vêm no decorrer de todo o desenho do sistema. Então é possível utilizar também. Já na aba evolução, que seria uma finalização aqui de informações, né, de acordo com a nossa rotina de coleta dessas informações, a evolução clínica, ela está em método SWAP. Então, aqui a gente tem mais uma inclusão de uma metodologia de simplificação dessas informações, né, que seria um resumo, uma suma de todas as informações, na metodologia SWAP. Então, os dados subjetivos, objetivos, a avaliação e o plano podem ser preenchidos nesses campos aqui. Também com a possibilidade de preenchimento dessas informações e posterior geração do PDF também. Então, nós temos geração de PDF na aba encaminhamentos e também na aba evolução clínica. Então, após o preenchimento das informações, também com alguns campos de informações aqui, com dicas de preenchimento ou para que elas estejam mais completas, né, ao posicionar o cursor em alguns momentos do preenchimento, ele traz algumas dicas de preenchimento para que isso seja mais completo. Tá? Pessoal, eu não estou lendo as perguntas aqui, que eu estou seguindo com o tempo da apresentação, mas vou procurar responder a todas, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Então, aqui eu fiz uma simulação com algumas informações aqui só de teste para gerar para gerar um PDF para mostrar aqui para vocês, e na sequência, a geração do PDF ele vai se trazer dessa forma. Também há a possibilidade de trocar as imagens aqui para o brasão do serviço que esteja sendo executado. As informações da unidade elas estarão aqui em cima, algumas informações de contato também, e o prontuário do paciente ele vai estar resumido na metodologia SWAP através deste PDF que vai ser gerado aqui no final, e pode ser também arquivado fisicamente em algum outro local de prontuário desses pacientes em relação às consultas farmacêuticas. Tá? Dentro, então, do layout do sistema, nós destrinchamos toda a aba de acompanhamentos aqui no ícone paciente, que são todas aquelas 14 telas que nós mostramos agora. E aqui a gente tem, então, onde nós fazemos o agendamento dos pacientes. Então, é possível somente utilizar o sistema para fazer todo o agendamento e todas as informações serem concentradas aqui nele. Então, o profissional, ele abre as agendas, abre os dias de possibilidade de agenda dele, lá no campo de cadastro do usuário, que é dentro da aba segurança, lá no início. Então, aqui a gente tem 2 exemplos de um paciente ABC, que está agendado aqui para uma segunda-feira, às 8 da manhã. Esse agendamento, na corzinha preta, ele não está com nenhuma observação a ser registrada, nem a ser verificada posteriormente ou anteriormente à próxima consulta. Tá? E nesse caso do exemplo aqui, que está em vermelho com uma exclamação no final, ele traz um alerta, né, que essa verificação ela seja feita anteriormente à próxima consulta ou que seja feita em algum outro momento. Tá? Então, ao clicar no campo que tiver aberto de agenda, essa nova janela aparece. Tá? E é possível localizar, então, o paciente que a gente quer agendar, qual vai ser o horário dele,
algumas informações breves aqui de telefone, de contatos dele, apesar de pode ser uma primeira consulta e esse paciente não ter todas as informações preenchidas já dentro do prontuário dele. Então, é possível colocar as informações mais breves aqui, caso seja necessário contatá-lo em algum outro momento. Essas informações elas estão fáceis de serem consultadas aqui, tá? E aqui esse campo observação, que é onde, se houver qualquer preenchimento aqui, por exemplo, precisa ser verificada uma interação medicamentosa antes da próxima consulta. Esse alerta ele vai aparecer dessa forma dentro da agenda. Então, aqui se tem a possibilidade de verificar que esse paciente ele tem alguma pendência a ser resolvida para a próxima consulta e essa pendência ela vai ser preenchida nesse campo de observação aqui, seja ela qual for, tá? E aqui também pode ser registrado se esse paciente compareceu à consulta, se ele faltou, se ele teve algum outro problema que precisa ser remarcada essa consulta, ou se ele não vem, não tem mais contato, enfim, isso pode ser preenchido aqui e lá no campo de agendamento dentro da aba dentro do prontuário do paciente que essas informações vão ser verificadas. Aqui também é possível verificar lá dentro do prontuário do paciente depois de preenchido aqui na frente, tá? Os relatórios gerais, eles seguem a possibilidade de serem extraídos através de filtros. Então, quanto mais específica for a minha pergunta para esse relatório, eu consigo já buscar as perguntas informando já nos filtros. Quanto mais limpo tiver esse relatório da resposta que eu preciso, mais fácil vai ser a minha verificação de informações quando eu extrair essas informações do sistema. Tá? E aqui nas informações que eu quero que sejam exibidas dentro do sistema. Por exemplo, eu quero todos os pacientes do sexo masculino que foram atendidos num período de X a Y tempo. E eu quero saber os nomes dos pacientes, quais doenças eles tinham e quais os hábitos que eles tinham, por exemplo. Aqui eu já faço as informações que eu quero exibir dentro dos relatórios. Apesar de terem todos os campos disponíveis aqui, eu posso ter um relatório de todos, e depois eu ter um pouco mais de trabalho para fazer esses filtros dentro do Excel. Todos os relatórios eles são extraídos em planilhas Excel e podem também ser utilizados e filtrados dentro da planilha Excel de acordo com as práticas e a familiaridade de cada um de fazer esses filtros dentro do Excel para buscar as respostas das perguntas que estejam sendo feitas. Tá? No relatório comparativo, ele vai trazer informações de um mesmo paciente no decorrer do tempo. Por exemplo, eu quero avaliar a expectativa, a percepção de saúde de um único paciente no decorrer do tempo e eu quero saber quais doenças ele tinha naquele tempo, quais os parâmetros clínicos que foram medidos ou aferidos durante as consultas, e aí eu consigo fazer uma comparação de um mesmo paciente ao longo do tempo. Então, nesse relatório geral são informações de todos os pacientes, ou posso fazer um específico de algum paciente, e nesse comparativo ele é um comparativo do mesmo paciente ao longo do tempo, que também é extraído em formato de planilhas Excel dentro do sistema. Para o entendimento de todos esses recursos, de como preencher o sistema, de como funciona o sistema, de como ele foi desenvolvido, conforme eu informei para vocês, nós fizemos um modelo de treinamento em formato virtual. Então, ele não tem barreiras físicas, para se entender tudo isso. Hoje nós estamos fazendo uma explanação rápida e breve aqui, mas todas essas informações de aba a aba foram feitos vídeos em tutoriais de curta duração que estão no momento hospedados na plataforma YouTube. Infelizmente não são possíveis serem acessados sem o link de acesso, então eles estão fechados para o link de acesso.
Então, somente quem possui o link consegue assistir os vídeos. Fizemos uma lista de perguntas e respostas que é no formato FAQ, né, de perguntas frequentes. Então, é fácil de localizar alguma pergunta ou alguma dúvida que não tenha sido esclarecida durante os vídeos, através dessa lista de perguntas. E também fizemos um manual do usuário que nós vamos mostrar a seguir para vocês, que formato que ele tem, de explicação que pode ser impresso e consultado de maneira offline também, ou através de arquivo no computador, que ele tem em formato PDF. Isso tudo está hospedado numa plataforma Moodle, que é uma plataforma de cursos online, então ele está tratado como um curso de treinamento, tá? Com todas essas informações e todos esses materiais incluídos dentro da plataforma Moodle. Então, através de login e senha, também é possível acessar o modelo de treinamento para aprender a manipular o sistema, aprender a mexer no sistema, e todos esses recursos que eu passei rapidamente aqui para vocês estão todos detalhados lá também, tá? Aqui é um pouquinho do layout que essa plataforma Moodle tem, que no momento ela é uma funcionalidade da Universidade de Sorocaba, então é um curso que está disponível dentro da plataforma Moodle no site da Universidade de Sorocaba. Então, através de login e senha, é possível estudar e entender mais sobre o sistema através desses materiais que nós fizemos o upload dentro dessa plataforma. Tá? Esse é o layout da plataforma, então todos os vídeos eles estão, apesar de estarem hospedados na plataforma YouTube, eles estão também aqui dentro da plataforma Moodle, então eles podem ser verificados e assistidos aqui dentro, e também através de leitura. Então os vídeos eles são dinâmicos, né, com toda a captação de imagens feitas com manipulação das telas mesmo, e depois o texto todo está descrito na parte aqui embaixo. Então todos eles, os tutoriais, eles são 25 tutoriais de todas essas telas e algumas de apresentação e dicas e de informações para abordagem dos pacientes e recepção desses pacientes também, né, que é esse tutorial inicial aqui. Aqui é um print da tela do canal do YouTube que nós criamos para hospedar esses materiais também. Tá? A lista de perguntas frequentes ela também está dentro da plataforma Moodle, e através de um campo de pesquisa, de busca, elas podem ser digitadas inicialmente e localizadas logo abaixo. Esse é o nosso manual de usuário, que foi criado em PDF. Aqui é uma página dele, de exemplo para vocês. Então, para verificarem que nós fizemos todos os detalhamentos de passo a passo de como o sistema pode ser manipulado e preenchido, também nesse formato de PDF, que pode ser impresso, inclusive. Tá? Quais são as grandes forças que nós temos desse trabalho, desse software como um todo, né? Ele está muito alinhado à reorientação das diretrizes curriculares dos cursos de farmácia que foram recentemente atualizadas, e que é extremamente voltada ao cuidado do paciente, independente da via de obtenção do medicamento, é muito voltada ao cuidado do paciente. Então, os próximos profissionais que estarão no mercado nos próximos anos, eles já estarão com essa visão mais voltada para o cuidado. Então, isso segue na linha de atualização clínica desses profissionais, que o sistema permite que isso seja um pouco facilitado. Né? A utilização do software ela pode ser feita também por outros profissionais que não são farmacêuticos. Quem são esses profissionais? Eles podem ser os médicos, os fisioterapeutas, os psicólogos, que podem, através da carta de encaminhamento, serem direcionados a esses profissionais pré-cadastrados no sistema, e os profissionais também podem fazer a devolutiva das cartas informando diretamente ao sistema. Acabei não mostrando para vocês essa função lá posterior, mas depois do encaminhamento, o profissional ele pode entrar no sistema e fazer a resposta de devolutiva dessa carta de encaminhamento através do sistema também. Então, é possível ele fazer a interação e a consulta de informações, lembrando que o profissional não farmacêutico, ele não edita as informações do
do paciente, mas ele pode consultar todas as informações. Então, as informações de percepção de saúde, de hábitos, o checklist de revisão de sintomas, pode ser que o paciente não tenha relatado tudo a ele e ele tenha acesso a essas informações dentro da consulta farmacêutica. A parte que ele faz edição de informações é na devolutiva da carta de encaminhamento. Então, é possível também ser acessado por esses profissionais. O sistema, ele tem acesso via web, então ele está hospedado dentro do servidor da Universidade de Sorocaba hoje. É possível ser acessado por qualquer computador e o banco de dados ele é centralizado também nesse servidor. Então, as informações elas são corretamente armazenadas e com backups frequentes de informações também por conta do servidor da universidade estar em constante atualização e em frequência de backups, né? Outra grande força é que a informação na saúde e o acompanhamento farmacoterapêutico são muito recentes e muito atuais e muito necessárias, né? A informatização ela é uma modernização de todas essas práticas, então apesar da prática ser uma prática recente, informatizar essa prática mesmo ela sendo recente para as novas gerações e para as gerações mais atuantes em programas de computadores, isso pode facilitar que a adesão ao acompanhamento também seja positiva, né? E o nosso módulo de acompanhamento farmacoterapêutico desenvolvido, ele não distingue qualquer paciente e nem qualquer doença ou condição de saúde que esse paciente apresenta. Ele pode ser feito para qualquer tipo de paciente, para qualquer doença e para qualquer condição de saúde que ele apresente. Isso é uma grande vantagem do sistema que pode ser muito ampla, né? Uma limitação do sistema é que ele não é dotado de inteligência artificial, então o programa ele não responde às perguntas desde que não sejam informados, desde que não sejam coletados os relatórios. Informações sobre interação medicamentosa ele não traz, informações sobre sugestão de prescrição ou desprescrição ele não faz, tá? Então aqui vai demandar o estudo do profissional, o estudo do caso que seja apresentado para que essas respostas venham, tá? O autopreenchimento de alguns campos ele também não existe, né? Apesar da gente trazer algumas informações prévias, não são todas, então isso também é uma limitação do sistema. A identificação automática dos problemas depois que elas são preenchidas também não existe dentro do sistema, então elas precisam ser detectadas e precisam ser preenchidas dentro do sistema, tanto de problemas quanto de intervenções propostas, e isso também é uma limitação do nosso sistema. E uma eventual dificuldade que esse sistema tem é de interagir com os outros softwares já existentes e já na prática das dispensações, do próprio acompanhamento ou de outras práticas que já existam. Pode existir uma eventual dificuldade nessa interação, tá? O que nós temos, então, de considerações finais para apresentar para vocês é que esse sistema, ele contribui muito para a atuação clínica do farmacêutico, né? Ele facilita todas as coletas de informações, ele direciona a consulta, ele permite que o farmacêutico detalhe todas as informações que venham durante as consultas. Ele é um módulo autônomo, então ele é independente do módulo de gestão, no módulo inicial que ele foi concebido. Então, nós podemos ter profissionais que utilizam somente o módulo da gestão de processos judiciais, da demanda judicial, e podemos ter esse módulo independente que pode ser utilizado, inclusive, fora do ambiente público, num ambiente privado, numa farmácia comercial, num serviço de saúde que esteja oferecendo esse tipo de serviço, num consultório farmacêutico, né, que apesar de termos poucos ainda no país, eles já existem e estão em crescimento, então isso também pode ser utilizado, o módulo ser independente, ele pode ser utilizado também nesse ambiente.
O modelo de treinamento que nós desenhamos, ele tem uma amplitude nacional, então basta ter uma boa conexão de internet e um computador que é possível fazer o treinamento, né, de entendimento do sistema, de como que ele foi concebido e como ele pode ser utilizado. Ele pode facilitar e possibilitar a utilização na formação dos recursos humanos, então, na formação de novos profissionais, na graduação ou na pós-graduação, ele pode ser utilizado para melhorar as práticas clínicas também, né? No momento, nós estamos numa fase atual de avaliação desse sistema, então ele ainda não está em uso por nenhum serviço de saúde ou nenhum profissional amplamente. Então, nós estamos numa fase de avaliação que temos um estudo piloto já desenhado, já aprovado em comitê de ética, para que ele seja avaliado e posteriormente disponibilizados para ampla utilização. Antes da avaliação, não será possível disponibilizar, porque o sistema ele pode ainda sofrer alguns reajustes, algumas informações podem ser coletadas e a gente faça modificações nele ainda, e para isso a gente precisa primeiro concluir o estudo de avaliação desse sistema, que é o piloto que já está em andamento. Tá? Para participar dessa avaliação do software, desse estudo piloto que está em andamento, quais são os requisitos necessários para essa participação? É necessário que o profissional seja um profissional farmacêutico, então que ele tenha já a graduação concluída, né, que ele já tenha uma familiaridade ou uma experiência prévia no acompanhamento dos pacientes, porque o nosso software inicialmente, e esse projeto, esse estudo piloto inicialmente, ele não prevê a capacitação do profissional, então o profissional necessita ter uma capacitação prévia ou uma familiaridade com o acompanhamento. Tá? Ele tem que estar atuando num estabelecimento ou alguma instituição que permita ele realizar esse acompanhamento, então o gestor aqui, o superior, ele precisa estar ciente que o profissional possa utilizar o sistema no acompanhamento que ele já vem fazendo dos pacientes com a utilização do software novo, então precisa ter essa ciência, tá? Realizar o modelo de treinamento, ou treinamento completo dentro da nossa plataforma Moodle. Então, isso aqui permite que qualquer profissional do Brasil todo faça, até fora do Brasil também faça, porém o sistema ele é todo em português, né? Então, é possível também que isso seja feito, né? E devolver para nós todos os documentos preenchidos, como o termo de consentimento, como todos os formulários de avaliação do sistema que estão em formulário online, então eles são também de fácil preenchimento, em qualquer local do país, tá? É possível também ser feito toda a avaliação, todas as informações serem devolvidas para nós também online, tá? Aqui são algumas referências que eu utilizei para a montagem dessa apresentação, depois fica com vocês caso queiram baixar essa apresentação, é possível fazer o download dessas informações, desculpe. O upload foi eu que fiz aqui no início. E aqui ficam os nossos agradecimentos para vocês conhecerem um pouquinho do nosso campus aqui da Universidade de Sorocaba, o campus Cidade Universitária. Temos os nossos contatos aqui, o meu e do meu professor orientador, que é o professor Silvio, está aqui na sala acompanhando também. Espero que tenha sido satisfatória a apresentação para todos, inclusive. E quem queira mais informações sobre o sistema, mais informações sobre como participar do estudo de avaliação desse software, estamos inteiramente à disposição, inteiramente abertos, tá? A que vocês possam falar com a gente por e-mail ou através da Karine, caso não dê tempo de alguém anotar alguma coisa aí. Estamos à disposição integralmente. Agradeço novamente pela oportunidade, pela possibilidade de estar aqui falando com vocês e aguardo todas as dúvidas aí que vocês tenham para a gente conversar um pouquinho mais. Primeiramente, assim, parabéns, né? O software, ele é muito completo. A gente estava discutindo aqui, eu e a Daisy. Realmente, assim, ele dá uma
possibilidade ampla, né, de, além do acompanhamento do paciente, de pesquisa, de a gente ter relatórios, de justamente assim, a gente avançar para essa questão, né, de qual é o resultado. E eu acho que, assim, independente desse estigma que a gente diz, ok, não deveria ter judicialização, né, existem medidas para prevenir judicialização. Isso é uma outra coisa. Mas nesse momento a gente está discutindo quais são os resultados da judicialização. Então a gente também, como farmacêutico, tem esse papel de acompanhar o paciente, né? Eu fiz aqui algumas anotações das dúvidas que surgiram. Foi muito legal que o Silvio também foi respondendo, né? Então, assim, e realmente o que a gente quer é ver se esse sistema aplicado, né? Como é que seria na prática isso, assim. Então, se eu vou tentar, o Silvio me ajuda se eu esquecer alguma, mas eu vou tentar te dizer, Lívia, algumas coisas que foram questionadas, tá? Então, a primeira delas é, assim, o que vocês tiveram uma proposta, o que vocês pensaram numa proposta de tempo? O paciente seria visto mensalmente e se isso teria atrelado a dispensação. Eu vou te falar várias e depois talvez tu vá podendo fazer essa resposta, né? Okay. Outra questão é a questão de interface com os outros sistemas, né? Enfim, se eu consigo fazer uma interface com o Horus ou com os outros sistemas. O Silvio também falou, respondeu alguma coisa, mas o que vocês já pensaram sobre isso? E daí se discutiu muito dessa questão assim, se você obriga ou não o paciente a ele ser acompanhado. Então, assim, eu acho que sim, a minha opinião é que sim, se o governo, o município, o estado, o governo federal paga 100 mil, 200 mil num tratamento, é uma necessidade que a gente também tenha essa avaliação. Então, a gente também tem que estar pronto para poder fazer isso, né? Então, assim, bom, eu vou te dar o tratamento, mas por conta disso você vai ter que vir aqui, não só retirar, mas trazer os exames, né? Porque senão fica muito fácil. Eu não quero entrar no protocolo de medicamentos do componente especializado, porque lá eu tenho normas para seguir. E daí, via judicial, eu não preciso seguir essas mesmas normas, né? Então, assim, até uma pessoa falou assim, precisa ter um protocolo de acompanhamento judicial. Bom, talvez a gente precisa ter essa obrigatoriedade, essa discussão da obrigatoriedade do acompanhamento junto com o sistema de justiça, né? Da mesma maneira, bom, a gente tem todos os protocolos do componente especializado que foram elaborados e eu acho que, de uma certa maneira, a gente consegue ver um pouco desses protocolos dos medicamentos do componente especializado dentro desse sistema, né? Então, e eu achei bárbara a possibilidade, o potencial que ele tem de trazer indicadores, então, desde reação adversa, de alteração de exames laboratoriais, né, de monitoramento, e claro, e daí justamente a gente realmente pensar, melhora, tem adesão, melhora a qualidade de vida, cura a doença, qual é o resultado que a gente tem a longo prazo. Então, devem ter outras perguntas aí, se você puder respondendo algumas delas. E também o pessoal pode escrever de novo, se eu não lembrei de algumas que vocês colocaram, tá? Legal. Vamos lá, vou tentar ir conversando aqui na sequência que você falou. Do tempo, essa pergunta inicial seria um tempo de consulta? É isso? Sim, e tempo de consulta que tu leva, claro, porque uma das coisas que também se falou é que o judicial tem toda a demanda legal, a burocracia, mas ao mesmo tempo, então esse acompanhamento demandaria um tempo do farmacêutico. Então são as duas perguntas, quanto tempo leva para preencher todos esses dados? A gente até discutiu se isso poderia ser assim, se eu faço no mesmo momento na frente do paciente, ou se eu faço depois que o paciente sai. Mas eu entendi que também tinha dúvida de tempo de retorno, de quanto em quanto tempo esse paciente é visto. Então, inicialmente, essa entrevista completa, ela foi pensada e foi imaginada para um tempo mínimo de consulta inicial de 1 hora.
né, para um preenchimento completo de todas as informações. O sistema ele foi desenhado sim para ser preenchido na frente do paciente, então isso demandaria menos tempo do profissional posterior à consulta, né? Posterior à consulta, deixaríamos o tempo do estudo de caso, né? Das informações para serem coletadas e entendidas integralmente. Então, ele pode sim ser preenchido durante a entrevista com o paciente. Quanto mais familiaridade com o sistema tiver, mais rápido isso vai ser feito. Então, certamente nas primeiras consultas elas vão demorar mais, né, até se entender todos os campos e todas as informações que devem ser preenchidas. E depois isso passa a ser um pouco mais automatizado, um pouco mais prático para quem está utilizando o sistema, tá? O tempo de retorno, ele vai variar de acordo com a doença ou com a condição que o paciente esteja. A gente tem já alguns profissionais já utilizando o sistema no estudo de avaliação, que já está sendo feito desde abril deste ano, de um momento que o paciente vai lá toda semana. Então, toda semana tem informações novas no sistema, não necessariamente todas, né? Porque algumas se repetem e algumas não têm novidade para ser preenchido ali. Então, certamente essas consultas semanais, elas são mais curtas, né? E de acordo com as necessidades do profissional de ter as respostas depois, que ele vai sentir necessidade de preencher mais ou menos informações dentro do sistema, né? Lembrando novamente que trazer indicadores, trazer informações, elas só serão trazidas depois de serem preenchidas, né? O sistema ele não traz a resposta e nenhum sistema de uso, de gestão de nada, traz resposta se ele não for alimentado, né? Então, quanto melhor alimentado, quanto mais informações forem dadas, melhor a gente consegue extrair relatórios e informações mais detalhadas também. Já respondendo aí a questão dos indicadores. Concordo plenamente em obrigar o paciente a fazer o acompanhamento. Acho que isso poderia, inclusive, fazer parte já do processo judicial dele. Ok, a gente vai te fornecer desde que esse respaldo seja dado. Isso pode gerar infinitas pesquisas, né? Isso pode trazer informações de outras possibilidades aí de entendimento de tudo e de acompanhamento de fato se aquele tratamento está sendo efetivo, né? Principalmente em grandes volumes e grandes custos aí, né? Acho que isso realmente pode ser benéfico. E quanto à interface do programa, ele interagir com outros, né, já existentes, pode ser uma das limitações, como nós nunca fizemos alguma interação, né? Não sei o que o professor Silvio respondeu aí, eu não consigo ler tudo. Eu tô com todos os canais abertos aqui. Posso estar sendo redundante em alguma coisa, mas essa questão de integração com outros sistemas já existentes, ela precisa ser testada. De fato, a gente ainda não fez nenhum teste nesse sentido. Não sabemos, inclusive, se o pessoal de programação desses sistemas maiores permite que novos sistemas sejam incorporados a ele, né? Se a questão de desenvolvimento permite que um seja incorporado ao outro na questão de sigilo de informações ou de desenho de programação de fato mesmo. Será que tem mais alguma coisa aí que eu já me perdi? Ou se eu não respondi alguma dessas, podem se manifestar. Acho que teve várias pessoas que ficaram interessadas em testar, e isso é bem bacana, né? Porque ótimo. Eu acredito que, como pesquisa, né, isso também é um objetivo de vocês, então, assim, de estar divulgando, testando. Esse uso, ele tem um custo depois, ou como ele foi fomentado por pesquisa pública, ele vai ser de uso livre? Isso. E se de algumas, a Luciane falou bem de a gente, né,
fazer essa interface com o sistema judiciário, com o Comitê Estadual de Judicialização do Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa talvez fazer isso via Departamento de Assistência Farmacêutica e via Tribunal de Justiça Nacional, né, para pensar dentro de uma forma de uma política mesmo, e que isso, talvez, essa obrigatoriedade que a gente tem falado, seja já uma coisa automática, né? Claro que é o que a gente deseja, e a gente precisa talvez iniciar esse processo de negociação também, assim, mas que daí cada um pode começar, talvez, fazer essa interface nos seus estados, para a gente pensar isso no âmbito nacional, né? Sim, sim, com certeza. Na questão do fomento, de fato, o sistema ele não tem intenção inicial nenhuma de ser comercializado, tá? Certamente isso nem seja possível. E sim, a gente tem a intenção de liberação desse sistema gratuitamente, porém a gente precisa primeiro avaliar, né? E essa avaliação, ela está sendo já realizada desde abril, e ela não se restringe só ao pessoal da judicialização, inclusive. Existe a possibilidade de ser utilizada por outros profissionais que já estejam praticando esse serviço na comunidade, em qualquer outra forma de prática dessas atividades. Então, também quem tiver outros colegas que conheçam, que estejam desenvolvendo essa prática, quiser indicar, quiser procurar que entrem em contato com a gente, também é possível fazer avaliação por esses profissionais também que estão atendendo na comunidade. É lógico que a gente tem esse viés, né, da judicialização, pelo sistema ter sido inicialmente concebido para ela, nós já tivemos essa amplitude de acompanhar outros pacientes também. Por que que o paciente da via comum, né, da via correta, ele não pode ser acompanhado também, só o outro paciente que veio na via não usual, né? Então, por isso a gente também teve esse entendimento que isso pode ser ampliado. Mas a gente está super aberto também. Vocês têm uma farmácia escola que dispensa os medicamentos judiciais, por isso foi essa interface? Como que está atrelado com as diretrizes? A farmácia escola, ela é comunitária. Então, a dispensação dela não é de via judicial, é de via comum, que os pacientes chegam com as receitas, e na disponibilidade, como ela é uma farmácia existente através de doação, na disponibilidade do medicamento, ele é dispensado para esse paciente com receita SUS ou receita de farmácias, de consultas privadas também. Mas a nossa motivação inicial foi, sim, o paciente da dispensação judicial, não foi o paciente dessa farmácia comunitária. Ela está sendo parte da avaliação do sistema, em muitos momentos nos auxiliaram no desenho do sistema, né, em localização de botões ou de funcionalidades, também na decorrência da prática. Temos uma farmacêutica responsável lá, que eu vi que ela estava online aí um momento. E temos os estudantes que fazem todo o acompanhamento também com a supervisão dela. Então, para avaliação de fato, somente essa profissional seria o nosso profissional que poderia avaliar o sistema, mas como ela fez parte do desenvolvimento, ela também não pode participar. Então, mas de qualquer forma, eles nos ajudaram bastante no desenho, no desenvolvimento do sistema, mas não é de judicialização, não. Acho que com certeza vocês vão ter alguns farmacêuticos que vão querer testar o sistema, né? Acho que esse é o objetivo da gente estar compartilhando, né? Sim. Essas informações, e a gente... É uma iniciativa muito bacana, né? Porque a gente sempre fala em acompanhamento do paciente, e a questão de vocês disponibilizarem, de trocarem essa informação com outras pessoas. Então, assim, você tem um sistema disponível, né, gratuito, online, que vai, claro que ele vai demandar um treinamento, pode talvez ter um tempo para ser utilizado em termos né, da consulta e de registro da informação, mas ele é um sistema de apoio bem importante para a gestão. Então, assim,
a gente tem que avançar, né? Claro que vocês falaram o registro de informações para compra, para a questão da burocracia é importante, mas a gente tem que avançar a partir disso ou começar a olhar, bom, mas que resultado que eu tenho, né? Você mesmo trouxe lá, sei lá, de 350 milhões que a gente gasta com medicamento via judicial, isso já é muito maior que a gente gasta na atenção primária, já é, não sei se chega a ser superior ao que se gasta no componente especializado, mas é uma parcela muito significativa e a gente tem uma tecnologia disponível, que é o farmacêutico, que é o acompanhamento, e que a gente tem que saber vender, né? Então, eu espero que a gente consiga fazer isso, vender esse acompanhamento como uma proposta importante de busca da eficiência do sistema público de saúde, né? Então, assim, bom, não basta só fornecer, basta precisamos avaliar. Claro que talvez seja difícil a gente ter essa questão de suspensão do medicamento porque inefetividade. Mas se a gente não tiver o dado, isso nunca vai acontecer, né? E até talvez a gente tenha um dado para dizer, olha, não está funcionando, não funcionou em 10 pacientes. A gente tem quem sabe um dia a gente tem uma justificativa para dizer não adianta fornecer, né, que não é benéfico. Porque senão a gente também vai depender de quem faz a prescrição, né? Então a gente acho que é um papel importante que o farmacêutico tem. E que bom que a gente teve várias pessoas que têm essa experiência, né, em trabalhar com a judicialização, com acompanhamento de pacientes e que também trouxeram essas limitações, que é a questão do tempo, da organização do serviço, né? Mas que a gente pode talvez estar negociando e melhorando. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, pessoal? Essa gravação do SIG fica disponível, talvez a partir de semana que vem, eu coloco no Facebook do SIG de Cuidados Farmacêuticos o link, é um novo link que vai estar disponível e vocês podem usar, inclusive, essa gravação, né, para mostrar para os colegas, para os estudantes, até mesmo para o gestor, né, ou mesmo acessar o site da Uniso para poder apresentar todo esse material que a Lívia trouxe para a gente. Silvio, não sei se tu tem câmera no teu ou microfone no teu computador e tu quer que eu abra, quer falar alguma coisa? Tu tá nos assistindo? Acho que sim. Sim, né? Esse pode servir de referência, né, para o sistema amplo para todo mundo, isso mesmo, Franci Kleber. Silvio, eu posso abrir o teu microfone se tu quiser. Bom, Lívia, se tu quiser fazer alguma fala de fechamento, né? A gente está quase que encerrando, assim, a gente agradece muito, parabeniza tu e a toda a equipe, eu tenho certeza que esse foi um projeto construído a muitas mãos. Foi. E é um projeto que envolve, né, o sistema de comunicação, o pessoal que trabalha com TI, né? Vocês mesmo falam que foram para Brasília conhecer outras experiências. Então, eu acho que isso é importante, a gente ter essa parceria, né, essa troca de experiências e de informação. Então, parabéns para você e para toda a equipe e também ao professor Silvio. Ah, tá. Sim, você está sem áudio, mas eu posso te liberar se tu quiser. Então, eu vou liberar para ti. Só um minutinho. Parabéns, né, por ter desenvolvido. Eu te tornei apresentadora agora, Silvio, daí tu pode falar ou colocar a câmera se tu quiser. Bom, enquanto o Silvio conecta, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade. Karine, muito obrigada pelo convite. Foi extremamente importante e diferenciado, né? Eu nunca havia feito isso antes. Achei bem interessante. Eu tenho acompanhado alguns SIGs e eles são realmente muito enriquecedores, né?
tenho espalhado para todo mundo que eu consigo, que é uma ferramenta bacana de conhecimento. São poucas horas da semana, ou às vezes do mês, que a gente consegue crescer bastante com pessoal aí que faz essas apresentações no Brasil inteiro. Foi extremamente gratificante e bacana para a gente fazer, sim. Gostaria novamente de convidá-los, caso tenham outros interessados, que estejam presentes ou que tenham colegas, para entrar em contato com a gente por e-mail e a gente passa todas as informações, toda a documentação para a participação do projeto de avaliação, tá bom? E seguimos à disposição sempre. Muito obrigada. Tá bem. Muito obrigada. Silvia, acho que a gente não conseguiu conectar, né? Mas fica para um outro momento. Então, nós que agradecemos, né? E justamente isso, assim, até eu sempre elaboro de um ano para o outro a agenda do SIG. Então, agora para o final do ano, a gente vai estar elaborando. E essa é sempre uma agenda que pode ser construída de forma coletiva. Então, assim, vocês podem me escrever dando sugestões e também se autocandidatando para apresentar as suas experiências, né? Que nem quando a Lívia me respondeu e o Silvio, a gente já tinha fechado a agenda, que era uma vez por mês, e a gente abriu, né, de fazer 2 no mês de agosto, porque justamente a gente quer um tema bem importante. Então, assim, sempre tem essa flexibilidade, né, e essa é uma oportunidade para a gente compartilhar. Então, obrigada, Silvio, também, tá? Fica para um outro momento para a gente se conhecer. E parabéns pelo trabalho de toda a equipe, né? Parabéns para a Lívia também por apresentar. Obrigada. Tá? Obrigada, Karine. Até mais. Bom final de semana a todos. Para todos. Obrigada.